Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar e nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos estudando pela Palavra de Deus, que é a cura da alma e as emoções. Não é? Então nós vimos que nós somos um espírito, que habitamos num corpo e possuímos uma alma. A alma ou a psique é onde está a nossa inteligência, a nossa personalidade, a nossa vontade, onde tomamos decisões, onde estão os nossos sentimentos, mas também onde estão as nossas emoções. Não é? E nós sabemos que as emoções interferem na nossa qualidade de vida, interferem até na nossa fé. Nós vimos isso a semana passada, nós também repetindo um livro best-seller, um campeão de vendas, A Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele retrata muito bem a influência de uma emoção controlada, de uma inteligência emocional, de uma emoção equilibrada nas tomadas de decisões. E nós sabemos que nós somos aquilo que nós decidimos, a qualidade da nossa vida, o nosso sucesso ou fracasso vai depender sempre das nossas decisões. Então as emoções, elas interferem na fé e em todas as decisões. Amém? E hoje nós vamos falar rapidamente de uma emoção que que com certeza prejudica uma pessoa, que é justamente a culpa, não é? A injustiça. Não é? Eu queria que você, em primeiro lugar, fosse comigo lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus, Novo Testamento, capítulo 12, versículo 34. Eu queria que você guardasse bem isso. Jesus, quando ele estava falando com os fariseus, ele fala assim, eu estou lendo Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas ou boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então aqui, Jesus ele estabelece a ligação entre o coração e a boca. Nós sabemos e vimos a semana passada que a Bíblia muitas vezes chama coração a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa mente, os nossos sentimentos. Então o que Jesus diz é que a nossa boca ela expressa aquilo que a gente tem em nosso coração, ou seja, as nossas emoções. Amém? Muito bem. Como que nós podemos lidar com o sentimento de culpa, Ou a injustiça, O sentimento de agressão, sabe? Agressão de ofensas, Como que nós podemos lidar com isso? Amém? Então nós temos que pensar de duas formas, quando nós somos os autores, no caso das ofensas, e nós trazemos dentro de nós a culpa por alguma coisa que nós fizemos errado, injustiças, alguma coisa que nós dissemos e machucou, alguém, alguma coisa que nós fizemos e nós sabemos que nós estamos errados, que nós erramos. Como que a gente age assim? Um outro lado também saber como que nós agimos quando nós somos as vítimas, quando fazem contra nós injustiça, nos agridem, com calúnias ou qualquer tipo de agressão, Como que nós fazemos assim diante da palavra de Deus para curar a nossa alma, dessas feridas, Então, hoje nós vamos ver. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus, Em primeiro lugar, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Salmos, no Salmo 32, versículo 3. Então, nós vamos começar dizendo o seguinte: a primeira forma, de agressão, ou de culpa que nós temos é quando nós pecamos, logicamente, contra uma pessoa, um próximo, mas também nós pecamos contra Deus, Então, como nós devemos nos retratar com Deus? Como que nós podemos tirar esse sentimento de culpa, de autocondenação, vamos chamar assim, que nós trazemos em nossa consciência, quando nós fazemos alguma coisa errada? Então eu vou mostrar aqui no Salmo 32, no versículo 3, que Davi, como nós dissemos, ele foi um maior rei de Israel, mas ele cometeu muitos erros e a Bíblia não esconde isso. E aqui nós vamos retratar o arrependimento de Davi, quando ele se dirige a Deus. E ele fala assim, estou lendo o Salmo 32, versículo 3. Preste muita atenção nisso. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos,
pois pelo meu bramido, né, pelo meu pranto, né, em todo o dia. Então, enquanto eu calei, o segredo para nós curarmos, né, a nossa alma, quando nós temos o sentimento de culpa, né, diante de Deus, é nós confessarmos. Então, a nossa confissão, ela permite, não é, que aquilo que nós temos no coração, como nós já vimos Jesus ensinando, saia pela nossa boca. Então, nós devemos falar com Deus. Isso é orar, não é? Então, na oração, nós vamos até Deus e pedimos perdão, não é? Nós nos reconciliamos com Deus. Enquanto nós não abrimos a nossa boca e reconhecemos o nosso erro, enquanto nós não confessamos que nós estamos errados e dispostos a reparar, não é, tudo aquilo que nós fizemos, a gente não tem sossego. E veja que isso interfere na saúde também. Porque quando Davi fala, ele fala assim, olha só, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, quer dizer, o corpo ficou doente. Então muitas pessoas hoje estão doentes porque não buscam o perdão, não buscam a reconciliação, né? Pelo meu bramido em todo o dia. Muito bem. O que acontece agora diante das pessoas? Tudo bem, nós sabemos que quando nós fazemos alguma coisa errada, não é, se for só com Deus, nós confessamos nossa culpa só com Deus. Mas quando isso atinge pessoas, então nós devemos nos reconciliar com as pessoas. E da mesma forma, nós devemos confessar para as pessoas que erramos. Não é? Nós devemos falar. Quando nós falamos daquilo que nós fizemos e nós estamos arrependidos, isso tira de dentro de nós o poder do mal. Amém? Tiago, eu queria que você fosse comigo lá em Tiago, no Novo Testamento agora, no capítulo 5. Tiago, quando escreve para a igreja, né, ele escreve, estou lendo Tiago capítulo 5, versículo 16. Ele orienta assim a igreja: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Veja que sempre, quando existe uma culpa, ou quando existe alguma agressão, uma injustiça, a necessidade da confissão, da reconciliação, do reconhecimento, do arrependimento, impede que o mal se torne um mal físico. Não é? Olha só, repetindo, voltando, né? Então, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então, aqui fala da necessidade do perdão, e depois, né, que a pessoa pede perdão, né, e a pessoa é perdoada, então ela se dirige a Deus orando e perdoando a pessoa que ofendeu, ou então pedindo perdão e abençoando, né, restaurando, restituindo tudo aquilo que foi prejudicado, né, pela pessoa que nós agredimos. Amém? Muito bem. Então, quando a Bíblia fala, né, dos erros que nós cometemos, quando nós praticamos a injustiça, quando nós praticamos as ofensas, né, então nós sabemos. Nós vamos até Deus e confessamos, para que nós não sejamos autodestruídos, né, e acusados pela nossa consciência. Da mesma forma, quando nós atingimos nosso irmão, um nosso semelhante, nós devemos também nos reconciliar com ele, pedir perdão, porque isso tira de dentro de nós o poder do mal. Amém? Mas a segunda parte, não é? Como que nós fazemos quando nós somos as vítimas? Não é? Como que nós devemos nos portar? O que nós devemos fazer para que o nosso coração ele não fique, não é, machucado, não fique ferido, não fique doente, ou seja, a nossa alma seja curada, não é? E assim sendo, as nossas emoções fiquem sadias para que nós possamos tomar todas as decisões da nossa vida da melhor forma, de uma forma mais inteligente, ou seja, de uma forma com mais sabedoria, de uma forma mais sábia, e assim sendo, colhermos os melhores frutos, não é? Então, como que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, eu queria que você fosse lá em Mateus, no capítulo 18, quando Jesus ele vai mostrar o que acontece, não é? Quando nós temos alguma coisa para falar, né? Isso vale também para a primeira parte, é importante que nós chamemos a pessoa em particular, né? Isso é muito importante. Quando nós vamos falar com alguém a respeito do que ele fez conosco, não é que muitas vezes a própria pessoa não tem ideia da extensão do que foi feito, nós devemos sempre procurar falar com a pessoa em particular, né? Então, Mateus, no capítulo 18, né,
nós vamos ver o seguinte, Jesus ele fala, ele ensina assim, Mateus capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, então aqui no caso nós estamos sendo agredidos, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele, só, ou seja, em particular, né? Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então isso é necessário para quê? Para que haja a reconciliação. Então, como você vai perceber que um dos mandamentos, né, para que nós tenhamos nossa emoção curada, é a reconciliação. Nós vamos ver isso. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter é nunca abordar um problema de injustiça ou de qualquer coisa que nós sofremos na frente de todas as pessoas. Nós devemos buscar um momento reservado com a pessoa que nos ofendeu, né? Isso, se for possível. E nessa ocasião, então nós devemos fazer o que a Bíblia ensina aqui, ou seja, abrir o nosso coração. Né? Nós vamos ver isso. Para ilustrar isso mais assim claramente, eu vou pedir para você ir comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 45. Eu vou pegar uma passagem muito conhecida da Bíblia, que é a história de José, né? Então, o que nós sabemos, né, da história de José, né, é que ele foi vendido, né, pelos seus irmãos, né? Eles tinham muito ciúme dele, na verdade, queriam destruí-lo, né? E José, ele enfrenta muitos problemas, foi vendido, ameaçado de morte, nós sabemos de toda a história dele, não é? Depois ele foi para a casa de Potifar, ele sempre buscou fazer as coisas direito, né? Mas a mulher de Potifar, ela queria, não é, que ele se deitasse com ela, então ela levanta uma calúnia, José é preso, e na prisão ele é esquecido pelos seus amigos, enfim, José passa por várias provas, tudo porque, não é, os seus irmãos, não é, jogaram ele numa cova e, na verdade, tentaram até matá-lo. Não é? Imagina o coração de José, imagina a emoção de José, imagina a alma de José, como estava ferida pelas coisas que ele tinha sofrido, né, em relação à sua família, aos seus irmãos. E aí, nós sabemos que Deus sempre ele está, não é, guardando os seus, não é, e ele impede que qualquer pessoa faça o mal e que esse mal predomine, né, na vida daqueles que buscam a ele, naqueles que temem a Deus. José era um homem fiel, não é, um homem que buscava a Deus, então com certeza Deus estendeu, não é, a sua proteção, Deus estendeu o seu escudo, não é, Deus protegeu José todo o tempo, não é? Mas chega um dia, não é, que os seus irmãos, não é, isso passaram-se muitos anos, não é? E aí seus irmãos, pela fome que existia, né, onde eles estavam, eles foram até o Egito procurar, né, as autoridades para ver se eles permitiam, né, trocar, né, assim que eles conseguissem os alimentos, né, através de trocas. Muito bem, através de pagamentos. Foi a oportunidade que José estava esperando justamente para curar a sua alma, né? Curar a sua emoção. E aqui nós vamos ver o seguinte, eu queria que você fosse comigo, lá em Gênesis capítulo 45, nós vamos ver a primeira coisa, né? Aquilo que eu acabei de falar, que Jesus ensinou. José, ele vai falar com seus irmãos em particular. Então, olha só, estou lendo Gênesis capítulo 45, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Não é? Então os seus irmãos estavam se apresentando diante dele, clamando para que ele arrumasse mantimento. Eles estavam com fome. E clamou, e chamou, né? Ou clamou, fazei sair daqui a todo varão, a toda pessoa, né? E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então, a primeira coisa, José, ele queria falar com aqueles irmãos que o tinham maltratado, que tinham jogado ele numa cova, que tinham vendido ele, não é? E que tinham dito para o pai que ele tinha sido morto por uma fera, não é? Porque ele ia sumir, nunca mais o pai dele ia ver, né? Jacó nunca mais ia vê-lo. Então, aqui, a primeira parte, não é, que nós vemos é que ele pede para todos saírem porque ele ia tratar em particular com seus irmãos. E a segunda coisa, não é, que ele vai fazer é abrir o seu coração.
como nós estamos falando de cura de alma, isso é cura de emoções, nós temos que, para ser curados, jogar para fora, abrir a nossa boca e passar todas as nossas emoções. Nós temos que retratar a emoção, o quanto que aquilo nos atingiu. E aqui no versículo 2, eu queria que você fosse comigo, está escrito assim: e levantou a sua voz com choro. Choro mostrou emoção, não é? De maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó a ouviu. Então você vê que ele rasga o seu coração. Então, em primeiro lugar, ele busca falar em particular. Em segundo lugar, ele rasga o coração, ele abre a boca e fala mesmo o que ele está sentindo. Ele não esconde o que a dor dele, ele declara, né, tudo aquilo que ele sente, ele mostra o quanto que ele foi atingido. Né? Muito bem. E aí, depois ele vai dar a sequência e ele vai mostrar, né, o que os irmãos fizeram. Lá no versículo 4 está escrito assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Então ele mostra, não é, que ele tem no coração dele uma marca. Ele foi vendido pelos seus irmãos, e essa tristeza, isso que assim, ocasionou nele uma tristeza, causou uma ferida no seu coração. Então ele está falando disso abertamente. Então esse terceiro passo é mostrar em que ponto, não é, a pessoa atingiu, não é, o coração, não é, daquele que foi ofendido. E aqui ele faz isso. No quarto passo, ele vai buscar a reconciliação. Eu queria que você fosse lá no versículo 15. Né? Versículo, nós estamos lendo, vamos ver o versículo 15. Né? Aqui fala assim, vamos ler no 14, vai para ter o contexto mais. E lançou-se, não estou lendo então o mesmo Gênesis 45, versículo 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também a seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Quer dizer, José, ele não se limitou somente a acusá-los, lembrá-los do que ele tinha feito, mas ele vai e busca o quê? A reconciliação. Né? Tudo que nós fazemos, na verdade, quando uma pessoa nos ofende, é dar a oportunidade da pessoa se reconciliar, em primeiro lugar, com Deus, né? E depois conosco mesmo. Você vê que José, ele tinha o coração ferido, ele suportou isso por muitos anos, ele espera o momento certo para falar em particular. Né? Ele, quando chama os irmãos, ele rasga o seu coração, ele chora, ele mostra o quanto que aquilo que eles fizeram o machucou. Né? Depois ele pega, ele vai e fala exatamente o que eles fizeram, né, que o venderam, mas ele busca a reconciliação. Quando uma pessoa pratica isso, né, e aqui nós temos o exemplo na Bíblia, né, então os sinais de que uma pessoa, né, ela tem o coração curado, né, são inequívocos. Né? Nós podemos ver, em primeiro lugar, a reaproximação. Né? Quando você tem o teu coração curado, tua emoção curada, você já não tem restrição com a pessoa que te ofendeu. No versículo 4, veja só, eu estou lendo o mesmo capítulo 45, agora no versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, ele se aproxima. José, ele tinha o coração perdoador. José sabia que ninguém pode mais que Deus, e que ele, buscando a Deus, ele estava sempre protegido, ninguém poderia prejudicá-lo. Mas mesmo assim, não é? Ele tinha aquele sentimento, e esse sentimento ele precisou tratar isso, não é, falando com os seus irmãos, não é? Mas ele busca a reconciliação. Segunda parte, nós vamos ver o perdão. Né? No versículo 5 ele fala assim, lá na segunda parte, mas vou ler no começo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou, olha só, diante da vossa face. Então, o que José fez? José perdoou e ainda mostrou a sua confiança em Deus e disse que tudo aquilo que eles fizeram, na verdade, Deus impediu
que ele tivesse, vamos dizer, a sua vida ceifada, ou que ele tivesse uma provação maior do que ele pudesse suportar. Quando ele fala que, olha, pelo que vocês me fizeram, né, não se aflijam, né, vocês já estão perdoados. Né? Eu quero que vocês saibam que Deus esteve o tempo inteiro comigo me ajudando. Não é? E muito bem, quando nós também falamos, né, para que a pessoa ela assim tenha o coração liberto, não é? Ela tem que buscar a reconciliação. Quando ele busca, ele fala, né, para buscar os seus pais, não é? Ele está mostrando isso. Ele fala aqui no versículo 9 do capítulo 45: apressai-vos e subi a meu pai. E diz-lhe, né, e fala assim: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Veja, ele busca a reaproximação. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, seus irmãos, seus descendentes, né? E os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas e tudo que tens. Então, você vê que é importante, não é? Para nós tirarmos a ferida, né? A dor que nós temos na nossa alma, no nosso coração, darmos esses passos. Nós temos que buscar sempre a reconciliação, escolhendo o momento adequado, o momento mais apropriado, sempre falando com a pessoa em particular, não é? Mostrando aquilo que foi feito, o quanto que aquilo nos machucou. Né? Veja que José chora, né? Mas ao mesmo tempo se reaproximando da pessoa. Né? Nós não devemos chamar a pessoa simplesmente para acusá-la, né? E não dar-lhe a chance de uma reconciliação. Isso fez com que José, né, nós vimos até a semana passada, né, tivesse os seus filhos, né, nós vimos isso, e chamasse o seu primeiro filho Manassés. Né? Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de toda a injustiça, de toda a dor, né, para que ele pudesse prosperar. E depois ele tem um outro filho, né, e esse outro filho, ele nomeia, né, dizendo que Deus o fez prosperar num lugar totalmente, né, contrário, né, ao que normalmente se espera, né, que uma pessoa prospere, ou seja, num lugar estranho. Né? José, ele retrata muito bem uma pessoa que soube curar a sua alma, soube curar o seu coração. Eu espero que você tenha entendido isso, né? E que não só entenda, né, isso tudo que foi falado, mas que pratique. Né? Que você não deixe para amanhã, para depois, para a semana que vem. Que você já olhe para dentro do seu coração e, se existir mágoa de alguma pessoa, pratique isso. Né? Busque a reconciliação, fale, demonstre tudo aquilo que está te machucando, né? Principalmente para pessoas próximas, amigos, parentes, né? Cônjuges, esposo, esposa, pessoas próximas. Né? Abra o teu coração, porque isso com certeza vai te fazer bem. Isso com certeza vai trazer a cura da tua emoção. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos ensina como nós devemos fazer para ter a nossa alma sadia, meu Pai. E assim sendo, nós tomarmos todas as decisões da melhor forma. Nós temos decisões com sabedorias, decisões sábias, e assim sendo, nós colhermos os frutos, não é, das nossas decisões em nossas vidas. Pai querido, que esta palavra alcance todas as vidas e através do teu Espírito Santo, que o Senhor dê conhecimento, sabedoria para agir, é? Para todos nós agirmos de acordo com a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. É? E você que crê, diga amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, às 10 horas, no culto virtual. E aqueles que puderem, não é? Eu queria renovar o convite para estar junto à igreja, não é? O culto presencial na igreja lá de Ribeirão Pires, às 10 horas da manhã. Não é? Lembrando que todos os cuidados, todos os procedimentos de segurança são tomados, não é? E que lá, com certeza, você não vai perder nada do que for mensagem virtual, né? Ou quer seja, não é? Nos cultos virtuais de domingo ou nas lives, porque tudo está gravado. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até lá, em nome de Jesus.